que Ele tem nos sustentado, foi cantado uns louvores, que a bondade e a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Quero já que os irmãos abrem em nome de Jesus, em Tiago, capítulo 5, no verso 10. Nós vamos passear um pouco aqui nesse versículo. Em nome de Jesus. Aleluia. O tema é a oração de um justo, tem muitos seus efeitos. Aleluia. Aleluia. Quero estar orando antes de dar início a essa leitura, para que o Senhor fale conosco através dessas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia, meu Deus. Fale conosco através da sua palavra. Abre o entendimento de cada vida, meu Deus, que está nos assistindo, que está aqui presente no seu tempo. Abre o nosso coração para que venhamos receber mais do Senhor. A poder no teu nome, porque o seu poder cura, o seu poder liberta, o seu poder transforma, o seu poder ele exorta, o seu poder ele nos transforma daquilo que é a sua vontade, meu Deus. Eu oro assim no teu nome, em nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar em nome de Jesus, enquanto eu vou lendo aqui o versículo. Aleluia. O versículo 10 está dizendo assim: lembre-se dos profetas que falaram no nome do Senhor e os teme como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. No verso 11, que muito me chamou a atenção, que diz assim: e nos chamamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciências. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó? E sabe como no final Deus o abençoou? Porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia. Pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor está nos ensinando como é bom nós, como cristão, ter exemplo, até mesmo daquilo que é mal e aquilo que ainda é melhor para nossas vidas. No nosso caminhar nós vamos ter alguém que talvez não é exemplo para nós, mas no nosso caminhar também nós vamos ter alguém que é exemplo para nós. Nós temos aqui a vida de Jó, creio que todos conhecem essa história. Um homem que era temente ao Senhor, era obediente ao Senhor, mas na sua trajetória, que a Bíblia conta, relata, ele passou por muitas adversidades, sendo todas elas foram de perdas. Primeiro ele perde seus 10 filhos, depois seus bens, e ali sempre teve os amigos levando as más notícias, mas em todo tempo Jó teve essa paciência em Deus. Enquanto também ali a sua esposa olhava para ele, abandona esse Deus e morre, ele o tempo todo estava ali com a paciência no Senhor, porque ele não estava ali por causa dos bens, ele não estava ali por causa da sua esposa, ele estava ali por causa de um homem que tem poder sobre todas as coisas. O homem que no final do versículo ali da história de Jó, ele restaurou tudo que foi tirado de Jó, até mesmo aquilo que, se vocês for ver a história de Jó, o Senhor quem permitiu que isso acontecesse na vida dele. Há momentos na nossa vida, mesmo que nós estamos aqui no altar de Deus, mesmo que nós estamos no nosso cotidiano, orando ao Senhor, mesmo que nós estamos ali clamando ao Senhor, aqui a palavra do Senhor vai nos ensinar nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, que a oração de um justo obediente, se vocês forem olharem aqui, aleluia, deixa eu aqui me recordar aqui para vocês não ficar perdido, aleluia, aleluia, aleluia. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha que interessante que a Bíblia vai dizer a obediência. É muito bom, hoje nós estamos aqui, e eu estava na minha casa, louvando o Senhor, quando foi me dada essa missão de estar aqui. Me veio a memória que Deus me trouxe, nesse tempo que eu estou aqui na casa do Senhor, na Igreja Cristã da Graça. Quantas bênçãos o Senhor fez aqui, através da oração de uma pessoa humana, obediente ao Senhor. Quantas vezes pessoas entraram por essa porta, precisando de uma resposta de Deus, e eles chegaram até o pastor, chegaram até os obreiros, chegaram até a esposa do pastor, pessoas que têm temente ao Senhor, pessoas que têm uma vida de obediência ao altar de Deus, e quando eles oraram no nome de Jesus, o milagre aconteceu. Quem já viveu isso aqui na casa do Senhor? Quando a misericórdia de Deus, que trouxe vocês até a casa de Deus, com uma causa que era necessária entre vocês, aí chegou até o pastor, chegou até a casa, chegou até a nós,
vocês podem orar para nós no nome de Jesus? E nós, pela sua misericórdia em Deus, nós oramos em nome de Jesus. Talvez aquilo que nós oramos em nome de Jesus não foi resposta imediata, mas eu creio que logo depois o milagre aconteceu. Nós temos aqui muitos testemunhos extraordinários. Temos aqui a Ingrid, que teve a sua gestação muito complicada, mas quando Deus leva o pastor para orar por ela, o milagre acontece, porque foi a oração de um justo. Hoje vocês vieram aqui para aprender também, que não deve só pedir uma oração, faça também você uma oração, desde que você esteja com uma vida saudável diante do altar de Deus, desde que você esteja com uma vida, a obediência ao altar de Deus, porque Deus, Ele tem poder de ouvir o seu clamor, aleluia. Eu posso dizer com toda certeza, com toda clareza, com toda autoridade, até aqui o Senhor me sustentou. Hoje nós estamos no dia 17 de janeiro, louvado seja Deus, nós já viramos o ano, e eu já virei o ano agradecendo o Senhor. E eu estava no meu trabalho, e antes de eu ir para o meu trabalho, eu não passei a virar do ano aqui, porque eu estava trabalhando, mas eu recebi uma oração do justo, antes de eu ir para trabalhar. E olha que grandes coisas aconteceram, porque no meu trabalho, muita coisa aconteceu. Mas quando Deus levantou uma oração de um justo, o Senhor foi lá no meu trabalho e repreendeu toda a maldade que estava lá. Olha só o poder da oração de um justo. E assim eu louvo a Deus, porque nós temos orado ao Senhor. Eu vou fazer uma viagem agora, e eu tenho orado ao Senhor com um grupo de 78 jovens, cada um deles de um estado diferente. Todos eles vão para um congresso em Brasília, qual eu também vou participar. E cada um de nós estamos desde o dia 10, em uma oração, até no dia 10 de fevereiro, para que o Senhor move a eternidade do evento, e para que também, através do que vai acontecer no evento, em nome de Jesus, nós também vamos receber de Deus. E eu conto aqui com a grandeza do Senhor, aleluia, que essa semana vai fazer um ano que a minha mãe foi liberta. E eu estava inclusive nesse evento no ano passado. E quando eu vou para esse evento no ano passado, eu fui muito desesperado, porque eu larguei minha mãe bêbada para a rua fora. Eu não poderia deixar de ir para esse evento que é profético, crendo naquilo que Deus faria quando eu estivesse lá. E quando eu cheguei nesse evento, que eu já entro no ônibus, que eu já entro no avião, que eu já piso no ambiente que é profético, eu fui pegando como exemplo aquilo que foi dito lá. Eu fui pegando como exemplo aquilo que foi profetizado através da palavra lá. E quando aquilo foi lançado lá, como ordem profética de Deus, Deus estava movendo o céu aqui em casa. Quando eu volto para minha casa, a minha mãe estava liberta para a honra e glória de Deus. Eu quero dizer para vocês que não foi fácil. Não será fácil a nossa caminhada em Cristo Jesus. Nós tenhamos que ter muita paciência, como Jó teve. Salmos 40 vai dizer, tenhamos paciência, esperar com paciência no Senhor, porque Ele inclina para nós. Inclinamos o Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, e a sua bondade e misericórdia, Ele vai nos responder. Eu creio que cada um de nós tem vivido experiências grandes com o Senhor, mas eu creio que cada um de nós também nessa caminhada até chegar aqui, também tem vivido momentos árduos, mas isso faz parte de um processo, isso faz parte da vida cristã, porque se você não passar por esse momento, como você vai chegar lá na frente e vai testemunhar como Jó testemunhou? Como você vai chegar lá na frente e testemunhar como Ana testemunhou? A palavra de Deus vai dizer que Ana também foi uma mulher de oração, como tantos outros de Gênesis e Apocalipse. Mas eles eram homens tementes, pessoas tementes, viviam ali a vontade que era de Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E hoje é um dia de oração, é um culto de oração. E eu creio que cada um que passou por essa porta veio para receber uma resposta de Deus. Veio para deixar no altar de Deus aquilo que também tem ferido o seu coração, aquilo que talvez machucou o seu coração durante a semana, aquilo que talvez chegou com uma turbulência na sua semana. Mas se você crê no poder de Deus, a sua oração, as nossas orações, juntos vamos viver o sobrenatural de Deus. Eu creio que ninguém aqui nunca viveu a resposta de Deus. Eu creio que alguém que nunca deixou de viver aquilo que é a vontade de Deus quando orou.
Eu creio que alguém que talvez, nesses longos anos da sua caminhada, Deus abriu porta onde não tinha, Deus curou aonde talvez era impossível, Deus libertou onde talvez era impossível, mas nós servimos um Deus que Ele é possível, Ele faz, Ele continua fazendo. Eu posso dizer com toda a autoridade em Cristo, que quem me conhece, conhece a minha trajetória, sabe que não foi fácil em momento algum. Estava conversando agora há pouco, o Felipe estava ressaltando ali, algo que eu estava na outra igreja, tudo que eu passei lá, eu passei adorando o Senhor. Quando eu passei por muitas provas, que Deus me permitiu passar no meu lar, talvez o meu pai que estava preso, o meu irmão que está preso, a mãe bêbado, o outro na droga, o outro ali, mas eu permaneci na obediência, eu perseverei em oração, e hoje eu posso louvar a Deus, está tudo sob controle. Hoje na minha casa não entra mais bebida, hoje na minha casa não tem mais droga, hoje na minha casa não entra nenhuma música secular, porque a minha obediência em oração, o Senhor ouviu o meu clamor. Hoje eu conto com muita alegria, mas quem é meu amigo pessoal sabe que eu chorei muito, sabe que eu tive momento de querer parar, mas Deus sempre levanta alguém para dizer, não pare, não retroceda. Talvez vai chegar momentos na sua vida que vai ter conselhos de Deus para a sua vida, que vai mexer até na sua ferida, mas é nesse conselho de Deus que a ferida será curada no nome de Jesus. Às vezes você vai chegar no pastor, na Cássia, para pedir um conselho, que você quer que alimenta o seu eu, mas aí Deus vem com a palavra que para mexer na sua ferida, mas vale a pena, porque todos os conselhos que eu recebi até aqui, nesses 10 anos de caminhada, todos eles forjou o meu caráter. É por isso que eu estou aqui nessa noite, é por isso que eu estou aqui, porque eu estou através da palavra. Se a palavra me garante que eu vou viver o sobrenatural de Deus, eu tenho que ter fé para crer na palavra. Às vezes na sua caminhada um homem pode até errar, às vezes na sua caminhada uma mulher pode até errar, talvez na sua caminhada uma profecia que você recebe, talvez não venha nem da parte de Deus, mas se você crer que está escrito na Escritura, você vai viver o seu milagre, você vai viver o extraordinário, porque o extraordinário Deus faz, mas como é que o pastor fala? O extraordinário Deus faz, o ordinário, né? O ordinário nós fazemos, é que é estar aqui na casa de Deus, é que renunciar ao pecado, é que renunciar a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Eu confesso que vale a pena. Quantos banquetes chegaram até a mim, quantas coisas chegaram até a mim, fartas sim, coisas boas, mas quando eu disse não para o pecado, é que hoje eu posso contemplar o meu milagre na minha casa. Hoje eu tenho almoçado com a minha mãe todos os dias, coisas que eu não via há tempo, porque todas as vezes que eu chegava na minha casa, a cachaça era um negócio terrível, que eu não tinha paciência nem de almoçar, eu não tinha paz nem para almoçar, porque o levante era grande, o negócio era terrível, mas hoje eu posso dizer no nome de Jesus, eu acordo, eu agradeço, eu louvo a Deus. Às vezes eu chego no quarto da minha mãe, eu dou um susto, mãe, você está aí? Porque às vezes eu fiquei com medo até dela não voltar mais na rua. Eu estou falando isso com a autoridade de Jesus. Quem realmente me conhece sabe como que essa mulher viveu na rua. Ela viveu como lixo, como um trapo. Era uma mulher que fazia xixi na porta do Coelho Diniz. Mamãe nunca fez um negócio desse. Mas o adversário, irmãos, não brinca. Por isso que nós temos que perseverar em oração, em obediência, para que eu e você venhamos viver o nosso milagre no nosso lar. Não aceite os banquetes do adversário. Não aceite a negatividade que não vem da parte de Deus. Léo, se Deus falou para você que Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar. E se Ele prometeu que te daria um filho, está aí a promessa. Está ali o Felipe, se Deus prometeu que vestiria a roupa dele, está ali, ó. Excelente obreiro, bem vestido, louvado seja Deus. Se Deus prometeu que daria uma cura para alguém, Ele é fiel, Ele deu. Quantas curas nós vivemos nesse ambiente aqui. A igreja fez 3 anos, gente, se nós formos relatar aqui, nós vamos passar aqui uma vigília. Quantas coisas lindas o Senhor operou aqui. Eu estou aqui desde o início. Quantas coisas lindas, sabe por quê? Porque aqui tem homens e mulheres que oram,
Homens e mulheres que têm dado bom testemunho diante do altar de Deus. Homens e mulheres que têm sido exemplo para nós. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de estar junto com o pastor, a Cássia, às vezes almoçando, às vezes até mesmo aqui na loja, que eu tenho um tempo, eu vim para cá. A nossa boca, quando abre, é para louvar o Senhor. Todas as vezes que eu sento com o pastor, ele conta um testemunho novo. Às vezes eu vou lá, agora ele vai contar tudo de novo, não vai não. Ele conta sempre algo novo, daquilo que Deus fez no seu decorrer da sua caminhada. Isso sim é ser exemplo. Aqui o Senhor nos ensina nesse versículo 10. Venhamos ter alguém como exemplo, profetas que até hoje estão de pé, mas são pessoas que não desistiu daquilo que é o propósito de Deus. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor nos ajuda. Eu quero compartilhar com os irmãos que muito me chamou a atenção nesse versículo 20, no capítulo 5, que diz assim, no 15, vamos lá, no 19 ao 20. Meus irmãos, se alguém de vocês desviar da verdade e outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte. Esse pecador fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha que tremendo esse versículo. Quando nós estamos aqui no altar de Deus, vivendo cada dia mais a graça e a sua misericórdia, obedecendo à vontade de Deus, o Senhor Ele nos usa para isso, para que nós, quando for aconselhar alguém, nós sejamos usados por Deus para tirar esse alguém, essa vida, essa pessoa do pecado. E olha só que grandeza, que alegria, que quando Deus tira ali alguém do pecado, é para que no nome de Jesus eles sejam perdoados. Quero dizer para quem está aqui hoje, para quem está nos assistindo, Deus tem perdão para você. Talvez você entrou aqui, talvez alguma coisa você fez ontem, alguma coisa você fez no início de janeiro até no dia de hoje, 17. Mas o Senhor tem perdão para essa noite. O Senhor Ele tem libertação para essa noite, sabe para quê? Para que eu e você sejamos também justos. Justificado pela palavra, justificado pelo poder de Deus, justificado pela graça de Deus. E nós também em Deus fazer a oração do justo, para também sermos canal de bênçãos para outros. Nós não queremos só essas cadeiras vazias. Nós queremos que Jesus, através de nós, nos usa para que também trazemos mais pessoas para estar conosco. É bom ver milagre de alguém, não é verdade? É bom também nós vivemos o nosso milagre, mas é melhor ainda quando nós declaramos esse milagre na vida de alguém. Talvez o seu vizinho tenha alguém que está chorando nessa noite. Talvez dentro do seu lar tenha alguém que está gritando socorro. Talvez alguém que se você conhece está ali, Senhor, tem misericórdia. Talvez tem gente que não tem nem força. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, se você tiver em obediência na oração, em Cristo, se você chegar até essa pessoa e orar no nome de Jesus, aquele mal vai bater de retirada. Aquela tristeza vai embora no nome de Jesus. E o milagre vai acontecer através daquilo que Deus está te usando para realizar na vida de alguém. Hoje eu estou aqui porque Deus levantou alguém na terra um dia. Talvez tinha um testemunho até mais feio do que o meu, mas Jesus pegou lá e transformou, e Ele ministrou em minha vida. Louva a Deus por essas vidas, que até hoje, quando eu estou passando o meu trabalho, quando eu estou indo a algum lugar, eles olham para mim, glória a Deus, lá vai ele ali ainda. Que bom, né? Quantas pessoas nós conhecemos nesse caminho, talvez não estão nem mais no caminho, talvez nem está mais presente nessa terra, mas eu quero louvar a Deus que nós estamos aqui. Quantas pessoas talvez não virou nem um ano, hein? Quantas pessoas não estão nem mais presentes conosco, mas você pode agradecer ao Senhor pela essa bondade, pela essa misericórdia, que Salmos vai dizer que é a causa de nós não sermos consumidos. Quantos jovens, né? Eu vi esses dias perder a sua vida, mas louva a Deus, jovens, que você está aqui presente. Louva a Deus que o Senhor está fazendo de você um homem, um jovem, uma mulher, sendo justificado por Ele, para transformar a sua história, transformar a sua vida, e através da sua vida, lá na sua casa, vida que parece estar morto, vai ter vida através da sua vida. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio porque eu tenho vivido isso. Eu creio porque eu quero viver mais do que isso. Eu creio que eu quero viver ainda mais, porque o milagre Deus já fez, que é a libertação. Mas o maior milagre que eu quero que Deus chegue na minha casa, e Ele vai chegar, é quando a minha mãe chegar na casa de Deus, levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor.
É quando chegar na casa de Deus, um tempo precioso de Deus, e minha mãe descer as águas, e eu criar, agora ela vai ser uma mulher salva, uma mulher transformada, uma mulher mudada, uma mulher que agora tem um nome escrito no livro da vida. Porque viver só de milagre é bom, mas o maior milagre que eu quero para a minha vida é ter a certeza da minha salvação eterna. É ter a certeza que se alguém da minha casa partir hoje, sejam para partir para a eternidade. Não só porque Deus operou a libertação da minha mãe na cachaça, não só porque Deus está guardando o meu irmão que está dentro da prisão. Eu tenho um irmão que era crente, era fiel ao Senhor, mas um pouquinho que afastou do caminho de Deus. O adversário não brincou de ser adversário. Hoje ele se encontra preso por aquilo que cometeu. Mas eu quero crer que, como está essa palavra, que Deus levante alguém naquela penitenciária, ministra para ele essa palavra, e o Senhor tem perdão para ele mais uma vez. Aleluia. Assim, meus outros irmãos que ainda não conhecem o Evangelho eterno, pode até ouvir falar de Jesus, mas não sente a presença de Deus, ainda não viveu o sobrenatural de Deus. Porque cada um de nós, quando entramos por essa porta, às vezes nós vamos sorrir para vocês, às vezes nós vamos dar um abraço em vocês tão gostoso que vocês precisam, mas às vezes também nós precisamos. Às vezes vocês veem o pastor, a casque, com alegria na alma, porque eles têm o prazer de exercer aquilo que foi chamado, mas talvez eles também precisem de um abraço, porque não é porque eles estão aqui que eles também não têm uma luta lá no seu lar, não é porque eles estão aqui talvez não tenham uma luta no seu cotidiano, porque todos nós temos algo, até a volta de Cristo. O choro só vai durar uma noite, mas a alegria ela vem sempre pela manhã. Mas as nossas lágrimas só vai ser enxugada lá na glória, porque lá não tem mais tristeza, lá não tem mais angústia. Mas enquanto você estiver nessa terra, teremos aflições. Mas eu quero dizer para você nesta noite, tem de bom ânimo. Se o próprio Deus, Ele venceu por nós naquela cruz, por amor de nós, perdoou os nossos pecados, nós também vamos vencer, porque a Bíblia nos ensina isso. Eu posso dizer que até aqui, não fui eu, mas foi por causa dele que eu estou de pé. Eu garanto que no nome de Jesus, se fosse olhar o meu eu, talvez eu não estaria aqui. Um dia o Léo me perguntou uma questão, e eu respondi ele na altura, naquilo que o Senhor me deu a sabedoria. Eu estou de pé, eu estou renunciando ao meu pecado, porque eu tenho temor de Jesus. Quando eu olho para trás um pouquinho só, eu vejo a grandeza que Deus fez por mim. Quando eu vejo ali os acontecimentos de milagres na minha casa, de morte, de livramentos de acidentes gravíssimos, foi Jesus quem fez, quando eu estou aqui obedecendo à vontade de Deus. Quando eu vejo aquilo que Deus fez com a minha sobrinha lá naquela UTI, quando ela levou 15 facãozadas, ela tinha 5 anos de idade. Hoje eu estou aqui na casa do Senhor, vivendo para o Senhor, porque foi Ele que entrou lá naquele hospital e operou um milagre. Mas sabe por que o milagre aconteceu naquele hospital? Naquela vez eu não era nem crente, nem sonhava ser, mas eu estava lá com eles, talvez até mudo, mas tinha uma aglomeração de gente crente, na porta daquele hospital, sendo justo, no nome de Jesus, orando: Senhor, entra naquele leito de enfermidade, entra naquela UTI, ali tem uma criança de 5 anos, que ela levou uma facãozada, toda golpeada, mas a oração de um justo tem muitos efeitos. Quantas noites, parece que foram 21 dias lá naquela porta, homens e mulheres de todas as igrejas dessa cidade, ficaram na porta lá do hospital em 2013, orando para minha sobrinha ser salva para Jesus. E hoje minha sobrinha tem 16 anos, uma menina que aos 5 anos de idade, levou 15 facãozadas. Só para vocês terem noção, a gravidade da facãozada, uma das facãozadas arrancou essa parte aqui todinha. Quem conhece minha sobrinha, vê ela andando aí, é um milagre de Deus. Por quê? Porque Deus levantou homens e mulheres justos, justificados pela presença de Deus, mulheres que largaram o pecado, homens que largaram o pecado para viver o melhor de Deus, e foram para a porta daquele hospital lá orar. Assim somos nós aqui todos os dias nas madrugadas. Teve um período ano passado que nós fizemos aqui, eu acho que foi 40 dias, não foi, de oração? Aleluia, eu estava aqui. Foi nessa oração que Deus entrou lá no meu lar e fez um grande milagre.
Foi nessa oração que Deus deu livramento de morte para um dos meus irmãos. Um deles sofreu um gravíssimo acidente que abriu o crânio assim. Está ali, trabalhando. Ontem ele almoçou comigo. É o milagre de Deus. A oração de um justo. Eu estou contando um testemunho verídico. Não estou contando testemunho de ninguém. Eu estou contando do que eu vivi. Eu estou contando da minha história. Quantas vezes eu fui para a casa dessa mulher, eu não tinha o que comer, ela abriu porta. A Ingrid. Teve um momento da minha vida que o adversário não brincou de ser adversário. A luta foi tão grande que eu não pude entrar nem na minha casa, só para vocês terem noção, hein? E eu já servi no Senhor. Aí Deus levanta essa menina e abre porta. E foi uma luta tremenda, não foi? Tinha gente que foi até contra. Mas nós olhamos para o Senhor. E hoje eu estou aqui, na minha casa. Nós oramos no nome de Jesus, está ali o esposo dela. Nós oramos no nome de Jesus, está aqui a filha dela. Hoje está aqui 2 que batizaram na casa do Senhor, tanto a Ana, tanto o Felipe. É a oração dos justos, de um homem e mulher de oração. Talvez vai te dar um conselho que você não vai se agradar, não. Mas é melhor receber um conselho do não, que também faz parte do processo de viver um milagre, do que você viver um conselho de portas abertas, que você não vai viver o extraordinário. Louva a Deus, quando alguém está até mesmo no meio da rua, levanta-se: ei, Deus tem um chamado para a sua vida. Receba, porque é Deus falando através de seus filhos, para que você não se perca, para que você não corra daquilo que é a vontade de Deus. Talvez, mesmo se você não obedecer, você vai ver você vai colher aquilo que você desobedeceu. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer por mais árduo que seja. Vamos obedecer por mais que a porta ainda não se abriu. Vamos obedecer que ainda que a cura não chegou. Vamos obedecer que ainda a libertação não chegou na sua casa. Vamos obedecer que ainda aquilo que você tem orado no secreto, só você e Deus. Vamos obedecer, porque Ele vai fazer. Eu sirvo um Deus que Ele faz. Eu sirvo um Deus que Ele cura o HIV. Eu sirvo um Deus que Ele cura o câncer. Eu sirvo um Deus que Ele pega um traficante e faz ser profeta. Eu sirvo um Deus que Ele pega ali um travesti e faz ser profeta. Eu falo porque eu conheci nessa viagem inteira jovens, pessoas que eram travesti, hoje são servos de Deus. Nessa viagem que eu vou fazer agora em fevereiro, vou encontrar com 18 travesti, ex-travesti. Se vocês verem o testemunho dele, você fala assim: como? Mas quando Jesus chega, algo acontece. Quando essas pessoas abrem o coração para Deus entrar, o extraordinário acontece. Isso é extraordinário, porque o ordinário Ele fez, o passo. E quando Deus chega, o Senhor arranca peito do travesti, o Senhor arranca o cabelo e faz dele um homem. Eu vou estar em Brasília, aleluia, sendo acolhido, só para findar, por um ex-travesti que hoje vai ser pai. A filha dele vai nascer assim que eu chegar em Brasília. O testemunho dele é extraordinário. Eu conheci ele lá em Rondônia e vou encontrar com ele agora em Brasília. E é uma alegria para mim encontrar com pessoas assim, que até hoje não desviou do caminho. Até hoje, por mais que passaram por tanta luta, por mais que passaram por tantas retaliações, está ali um homem que tem feito orações do justo lá em Brasília. Está na casa dele um travesti que ele acolheu através da rua, para fazer o milagre em nome de Jesus acontecer. Amém? Que nessa noite o Senhor fale conosco. Eu creio que falou. Fale não, Ele já falou. A canção que foi entoada, a primeira canção, essa canção ela falou tanto ao meu coração. Depois vocês ouçam na sua casa como essa canção é tão bonita, essa letra. Que essa noite o Senhor enxugue as suas lágrimas hoje. Que você volte para sua casa com uma alegria em Deus, com essa paciência em Deus, porque Ele vai fazer. Por mais difícil que seja, Ele vai fazer, porque Ele tem feito por nós. Nós temos vivido aqui milagres, e nós declaramos